Muito boa tarde a você, telespectador internauta, conectado aqui ao nosso conteúdo, informação, canal e TV. Temos aqui mais uma entrevista na nossa edição de hoje. Vamos falar com a Luciana Souza, ela que é enfermeira e coordenadora de imunização aqui do município de Senhor do Bonfim. Luciana, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Seja muito bem-vinda aqui no nosso canal ITV. Boa tarde, ouvintes, da ITV de Senhor do Bonfim. Estou aqui para falar um pouco sobre a imunização do município de Senhor do Bonfim. Pode falar. E aí, Luciana, já falar de imunização, a gente vai partir para a primeira dose antes de chegar nas doses subsequentes. O município de Senhor do Bonfim, suficiente a aplicação da primeira dose, a gente sabe que é um dos municípios que mais vacinaram. Como estão os dados hoje? Ainda tem muito bonfinense que faltam receber a primeira dose? Hoje, no município de Senhor do Bonfim, nós estamos com uma população vacinada, graças a Deus, um percentual muito bom. A primeira dose nós temos 84,93%, a segunda dose nós já estamos com 56,4%, e a terceira dose do reforço a gente está começando agora, com a faixa etária dos idosos, que estão na terceira dose, os que já estão com a dose completa, que é a primeira e segunda, e que tem 6 meses que tomaram essas doses. Então, a gente está com o reforço, está iniciando agora, com a nova reunião da CIB, que foi feita a semana passada, 17, a 27ª reunião, que é justamente esse colegiado que decide quais são as ações estratégicas do nosso município, baseado na realidade e no plano operacional, tanto nacional, como estadual, como municipal, para fazer as estratégicas da imunização. Então, a população, o percentual de doses aplicadas no município é de 94,12%, então a gente está bem, graças a Deus, não faltou vacina ainda. A gente pede à população e faz um apelo que se dirige às unidades, porque a imunização ela só se dá quando a gente está com as doses completas de vacina, não só a primeira dose, mas primeira e segunda. E agora que o Ministério está solicitando a terceira dose, que é o reforço, nesses idosos no momento. E a gente pede que, além da vacinação, que hoje é nossa prioridade, a vacina é o remédio eficiente para o Covid-19. A gente está provando aí os números. A gente sabe que as morbidades e mortalidades diminuíram no nosso município e no Brasil inteiro a gente vê isso. Então, que a vacina é o remédio ideal para o coronavírus. Lógico que a gente não deve deixar as medidas sanitárias, como o uso de máscara, a lavagem das mãos, evitar aglomerações, o uso do álcool gel. Então, a gente pede que também a comunidade, a população, sejam nossos colaboradores em relação a essas medidas preventivas. Falando em colaboração, Luciana, a gente vê os dados aí, Bonfim está bastante avanço na vacinação, mas não existe ainda um percentual de pessoas que têm a reclusa da primeira, ou seja, segunda dose? Pronto. Hoje nós trabalhamos com 3 sistemas de informação, que é o boletim informativo, que é do Estado, Nós temos o CIPNI, que é o programa do Ministério da Saúde, onde a gente registra essas doses administradas, E temos também as estatísticas que a gente faz em relação à questão dessa demanda, então, que é hoje o Localiza SUS. Então, nós pegamos os dados por esses 3 sistemas de informação. Então, às vezes, a gente vê que os dados diferem um do outro, mas a porcentagem na diferença é muito pouco. Os dados estatísticos ele tem isso, porque depende de como eles vão estar buscando esses dados. E, Bonfim, pela Localiza SUS, a gente tem ainda uma população de quase 8 mil ainda faltosos da dose de vacina Covid, a segunda dose de Covid-19. Então, a gente precisa conscientizar e estar sensibilizando essa população para que venha tomar, porque a gente só está imunizado quando a gente está com as doses completas. Quero também reafirmar que as vacinas elas são descentralizadas. A gente pede que a população ela procure a unidade mais próxima da área de sua residência para justamente não haver aglomerações. E como todo profissional e como toda instituição, a gente tem nas ações, a gente precisa ter o número de pessoas atendidas. Então, assim, às vezes a pessoa diz, eu vou na unidade, não consegui ficha e tal. Mas a gente sabe que os profissionais estão desde 2020 nessa luta. É árdua, é cansativo, porque o número de profissionais de vacina é pouco, não só no município de Senhor do Bonfim, mas em todo o Brasil, isso é uma realidade. E a gente vê nas discussões dos CONASEMs, das câmaras técnicas, referindo isso à sobrecarga desses funcionários. Então, eu também queria aproveitar a oportunidade para agradecer esses anjos da guarda que estão nessa luta desde o ano passado, cansados, exaustos, mas que estamos lutando para que a gente vença o Covid-19. Luciana, os horários hoje que os postos estão disponíveis para o pessoal ir fazer sua vacinação e também imunização? Hoje nós temos 15 postos no município de Senhor do Bonfim, 9 sedes e 6 na zona rural. O funcionamento é horário administrativo, de 8 às 12, das 14 às 17. Alguns têm suas particularidades por cada questão
do deslocamento, né? Isso eu falo na zona rural, e a questão dos profissionais. A gente trabalha com a demanda organizada, no caso, que a gente chama de fichas, e que a gente precisa dar, porque todo profissional, como todo indivíduo, ele tem seus limites, né? A gente não pode estar vacinando, e justamente pela questão do momento da pandemia, a gente não pode se aglomerar, já que a gente está assim, nessa luta há muito tempo, são várias campanhas no município, nós estamos praticamente em 2 campanhas, já vem mais uma, que é a campanha da atualização do calendário vacinal de crianças e adolescentes, então já vai começar dia 1º ao dia 9 de outubro, então, assim, é uma coisa atrás da outra. Então, a gente pede paciência e que as pessoas realmente precisam entender esse limite que as unidades têm esse controle, né? Até por causa da aglomeração mesmo, que eles vão chegar, porque você vê que tem muita queixa de que eu cheguei lá, não achei ficha, mas, infelizmente, a gente trabalha com demanda e essa demanda ela tem que ser restrita, né? E, assim, o limite também do profissional. Então, eu quero... Luciana, terceira dose também para acima de 90 anos, né? Já começa a ser aplicado, Senhor do Bonfim. Como é que está essa vacinação? O público acima de 90 já está procurando as unidades. Conta um pouco para a gente também dessa terceira dose que já foi iniciada aqui em Senhor do Bonfim. Sim, nós estamos iniciando mediante a Comissão Intergestora Bipartite, que é formada pelos secretários municipais de saúde e secretários estaduais, que a gente tem essas reuniões semanais e que faz o escalonamento de grupos prioritários e faixa etária. Bonfim hoje está com a faixa etária de adolescentes de 14 acima, com ou sem comorbidades, então que pode procurar as unidades, e o idoso a partir de 90 anos. Vale ressaltar que nessa demanda de agora, nem todos os idosos estão sendo vacinados, porque eles precisam estar com a segunda dose após 6 meses após a segunda dose. Então, assim, muitos não completaram ainda os 6 meses das doses que tomou, mas a gente está dando, a procura está começando agora, a gente está iniciando, mas está indo aos poucos e a gente está conseguindo fazer, né, manter essa meta que foi solicitada para os municípios. Luciana, semana passada o Ministério da Saúde recomendou aí uma suspensão da dose para adolescentes. Aqui em Senhor do Bonfim, como é que ficou a situação? Já foram retomada essa questão da vacinação aí dos menores de 18 anos? As comissões, as câmaras, eu acho que o próprio Ministério da Saúde foi infeliz nessa fala, porque a gente está provando que a vacina funciona, porque a gente sabe que o número de mortes diminuiu tanto no país, como no mundo, como em Senhor do Bonfim não foi diferente. Você viu que o número da UTI já caiu, né? Hoje nós temos 30%, ontem o último dado foi de 20%. Então, a gente sabe que o que funciona é vacina. Então, e contradiz o Ministério mesmo, porque, assim, eles não quiseram aplicar em adolescentes que não tinham comorbidade, que tinham comorbidade, e suspenderam as que não tinham. Então, não justifica. Foi uma coisa que não foi consultado as câmaras técnicas, nem os profissionais competentes e responsáveis para esse cargo, que são os cientistas, são os estudiosos, são os médicos, são os infectos. Então, assim, o próprio CONASEMES, né, que é o Conselho dos Secretários de Saúde do Estado da Bahia, emitiu uma nota, né, infelizmente, né, falando sobre isso, porque foi infeliz nessa fala, e que o Estado da Bahia, como outros estados do Brasil, não iam acatar isso, porque o próprio cientista, a própria medicina, ela provou que funciona sim, e que é uma vacina testada, né, internacionalmente, e que faz efeito e que diminuiu o número de comorbidades e mortalidades em todo o mundo, né? Então, a gente parabeniza esses profissionais, né, esses estudiosos, essa Câmara Técnica de Profissionais Competentes, e que o Estado da Bahia vai continuar vacinando, sim, adolescentes de 12 a 17 anos, com ou sem comorbidades. Então, aqui no município de Senhor do Bonfim não houve essa suspensão, né, Luciana? Houve a suspensão em primeiro momento, porque foi uma nota técnica, uma resolução ministerial, e que a gente tem que obedecer, porque nós trabalhamos com as tripartides, né? O Ministério, o Estado obedece ao Ministério, o município obedece ao Estado e ao Ministério. Então, em um momento, houve uma suspensão, mas houve uma mobilização dos profissionais, sim, dos governantes, né, das pessoas envolvidas, e que realmente retornou, porque foi provado cientificamente de que realmente é vantagem e a gente salva vidas, sim. Luciana, só para enfatizar, essa terceira dose é do laboratório BioNTech da Pfizer, né? É a orientação do Ministério para ser aplicada, melhor dizendo, aplicada nos adolescentes. A Pfizer hoje ela está sendo contemplada para a terceira dose de reforço, porque a gente sabe que nós temos um período de imunidade, dependendo desse imuno, e também da imunidade, da questão da imunidade do paciente, porque cada um tem
Tem a questão da memória imunológica, da imunidade si. Então, que a gente, por exemplo, a gente não pode garantir que a vacina que vai fazer efeito em você, com algumas reações, pode não fazer em mim. Então, o sistema imunológico do paciente, ele influencia muito. E foi provado que a baixa da imunidade, por que o reforço? Porque a baixa da imunidade diminuiu em alguns estudos que foram feitos epidemiologicamente, que a gente sabe que o Ministério, ele trabalha com diagnósticos, acompanhamentos, de vigilância epidemiológica, né, de estudos na quantidade de pessoas. E a gente descobriu que essa imunidade ela baixou com um certo tempo e, por isso, houve a necessidade de um reforço. É feito com a Pfizer, sim, mas não descarta de que a gente possa fazer um reforço com a AstraZeneca e com a Johnson. Mas, no momento, nós estamos em disponibilidade recebendo a Pfizer e que o reforço está sendo com a Pfizer, independente do imuno que o paciente receber. Né? Ele pode receber a AstraZeneca, a Coronavac, mas o reforço está sendo feito com a Pfizer. Luciana, informação recentemente, hoje o assunto da vez, mídia baiana, você não vai poder falar tudo, até porque não chega à sua área por completo. Mas o que você pode explanar até o momento sobre essa questão da variante Delta, que foi registrada no Senhor do Bonfim, inclusive a nossa entrevista hoje, daqui a pouco, é sobre isso, de forma exclusiva, sobre a variante do município. Como o município recebeu essa notícia, lembrando que já tinha sido feito um estudo, um sequenciamento para chegar até ele, né? Na verdade, as variantes vão existir, é por isso que a vacinação ela vai permanecer. E eu creio que a cada ano vai ser uma dose de reforço para nós, isso o estudo está provando, porque os vírus são mutantes e vai existir várias variantes, que agora não só existiu o Delta, mas existiu o Gama, o Alfa, o Epsilon, isso depende de cada país onde surge essa variante. São as mutações do vírus e que, infelizmente, a gente conseguiu esse vírus chegar aqui. Nós temos 2 pacientes que, pela mídia, vocês viram que realmente um paciente foi a óbito, outro está sendo monitorado. Senhor do Bonfim, na sua competência, na sua responsabilidade, no compromisso de manter uma boa saúde da população e preocupado com a situação epidemiológica do Brasil, do mundo e de Bonfim, né, ele imediatamente está fazendo um monitoramento desses pacientes, fez a pesquisa da variante, porque quando você tem o Covid, você tem que pesquisar que variante está acontecendo para você acabar com esse ciclo de transmissibilidade, né? E a gente realmente teve o Delta. É um vírus da Índia e é um vírus altamente transmissível. No caso, por exemplo, se um paciente tem o vírus Delta, ele é capaz de transmitir a 1.260 pessoas. Então, assim, é altamente... O grande problema do Delta hoje é a transmissibilidade. Então, é por isso que a gente pede às pessoas que não é só a questão da vacina. A vacina é importante, hoje é o remédio, os números provam que realmente hoje é o nosso remédio ideal, é o que a gente pode confiar, é o que está funcionando, como também as medidas sanitárias que a gente deve ter, que é o uso da máscara, evitar aglomeração, o uso de álcool gel, né? E as lavagens das mãos também, que é extremamente importante. Então, a gente vê que a gente está preocupado, porque a gente achou que estava tão longe, foi o primeiro, né, estado. Já existe o Delta no Rio de Janeiro, lá já está considerado já como uma transmissão comunitária, porque já tem mais de 26%. Tem estado Fluminense, por exemplo, o estado de lá do Rio de Janeiro, que já está em 46%. Então, a gente tem que se preocupar realmente pela questão da gravidade, de transmissibilidade desse vírus. Luciano, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela entrevista. Se quiser complementar o que não foi perguntado, deixar o seu recado para o pessoal procurar os postos, se vacinar, procurar a sua segunda dose, sinta-se à vontade aqui para o programa Bonfim Notícias. Pronto. Eu agradeço a participação, né? E solicito, a gente faz um apelo aqui à comunidade que procure as unidades de saúde que vá vacinar. Uma dose só não garante a sua imunização, a gente precisa da segunda dose, né? Os postos funcionam em horários comerciais, de 8 às 12, das 14 às 17. Também solicitamos que as pessoas procurem os postos de unidade mais próxima de sua área de residência. Por quê? Da abrangência. Porque, além de abranger a sua área, você evita aglomerações. Continue com as medidas sanitárias, né, que são elas o uso de máscara, a utilização do álcool gel, né, a evitar aglomerações. A gente tem que pensar nesse momento importante por essa variante, porque ela é propícia à questão por ser uma transmissibilidade grande. Então, o risco da gente pegar é mais fácil, porque você viu, né, pelo percentual da contaminação. E a gente agradece a participação, pede a vocês que continuem nessa divulgação, nessa campanha que está nos ajudando, né, para a conscientização. Dizer também que a Secretaria Municipal de Saúde do município de Senhor do Bonfim está à disposição e com qualquer dúvida ou qualquer alteração ou qualquer conhecimento que a comunidade venha a ter em relação à imunização, procura a Secretaria Municipal de Saúde do Senhor do Bonfim.
Muito obrigado, Luciana, ela que é a coordenadora de imunização aqui do município de Senhor do Bonfim, essa importante entrevista sobre a vacina. E como eu disse, vacina boa, pessoal, é vacina no braço. Direto aqui da Secretaria de Saúde de Senhor do Bonfim para o programa Bonfim Notícias, com as imagens de Peterson Roger, Donato Costa.